Meus irmãos, que alegria estarmos juntos nesta manhã para adorar ao Senhor, e que privilégio para mim estar nessa igreja tão querida, tão especial. Meu querido pastor Israel Belo, por quem temos orado pela sua saúde, meu querido pastor Alceni, fiquei vibrando aqui com o Ita Sertão, eu já vibro com o Ita Amazônia, e essa igreja tão especial, envolvida, engajada no campo missionário. E eu já queria pensar aqui, pastor Alceni, o senhor pensar sobre o Itaçu. Já está aí o desafio. Eu fiquei imaginando esse coro cantando aqui, Hammurabi. E o coro canta bonito demais, canta lindo, parabéns aos irmãos. E eu fiquei imaginando esse coro cantando lá no sul do Brasil. Olha que coisa linda. Meus irmãos, como é bom quando nós estamos envolvidos, engajados com a obra missionária, com aquilo que é a missão de Deus para as nossas vidas. E o pastor Israel já introduziu o culto desta manhã, dizendo que o templo está decorado, enfeitado com as bandeiras, e esse clima e esse ambiente de missões nacionais. Mais uma vez, os batistas brasileiros se unem em torno de um tema, de uma divisa, de uma campanha, para levantarmos uma grande oferta que vai avançar ou fazer avançar o trabalho missionário no Brasil. E a grande oferta, muito além da oferta financeira, a grande oferta é a minha vida e a sua, o nosso coração voltado, dedicado para a obra missionária. E eu trago aqui o abraço dos nossos cerca de 1.200 missionários espalhados por esse Brasil afora. Em todos os estados do Brasil tem lá um missionário da Igreja Batista de Itacuruçá, porque veja bem, nós não somos missionários da Junta de Missões Nacionais, nós somos missionários das igrejas, nós somos missionários dessa igreja. Missões nacionais não tem missionários, quem tem missionários são as igrejas. Missões nacionais apenas facilita o trabalho das igrejas, otimizando os recursos para chegarmos mais longe. Mas, meus irmãos, como é bom saber que por todo esse Brasil agora, nesse dia 8 de setembro, por todo esse Brasil afora, igrejas batistas, grandes e pequenas, lá no sertão, lá na Amazônia, lá no sul, lá nas Minas Gerais, nas grandes cidades, nos vilarejos, igrejas batistas estão unidas a nós, neste momento, nesse propósito, nessa campanha, para avançarmos com a obra de missões nacionais. É bonito ser batista, é muito bonito, é bonita essa cooperação que temos, todos juntos, no mesmo propósito, no mesmo ideal. Por isso, estamos aí, pastor Alceni, em torno desse tema, dizendo que Jesus transforma. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, que eu quero ler com você o verso 40, e eu vou pregar um pouquinho, trazer algumas notícias, mostrar algumas fotos. É uma mensagem, pregação, relatório, testemunho, tudo misturado, tá? Então você fica firme comigo aí. Marcos capítulo 1, no verso 40, o texto sagrado da palavra do Senhor. E queria que você deixasse a Bíblia aberta, porque a gente vai meditando nesse texto ao longo dos próximos minutos. E o texto diz o seguinte, Marcos 1, 40, aproximou-se dele um leproso, que lhe suplicou de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Nós sabemos como era a situação de um leproso, especialmente naquele contexto. A lei de Moisés dizia que o leproso deveria ficar fora do arraial. O leproso não poderia ter nenhum tipo de atividade profissional, social, familiar, religiosa. Ele ficava à margem, ele ficava do lado de fora dos portões, dos muros da cidade. Quando a lepra vinha, ela assolava a vida de uma pessoa.
Nós não sabemos detalhes da vida deste homem aqui. Nós não temos informações mais detalhadas sobre quem ele era. Se era rico, se era pobre, se era casado, solteiro, viúvo, quantos filhos tinha, se tinha netos, se era um sacerdote, se era um levita, se era um comerciante, um fazendeiro, não sei, não sabemos. Mas o fato é, meus irmãos, que quando a lepra vinha, assolava a vida de alguém como uma tragédia que mudava para sempre a história daquela pessoa. Há tragédias que vêm sobre as nossas vidas, momentos de lutas, de dificuldades, que mudam para sempre a realidade da vida humana. E aquele homem foi tirado, retirado, arrancado da sua profissão, do seu convívio social, do seio de sua família, de sua religião. O chão se abriu sobre seus pés, ele não tinha esperança. A vida daquele homem foi arruinada. Isso acontece com a gente também. Quando de repente está tudo bem e algo acontece que parece que se abre o chão sob os nossos pés e nós não sabemos o que fazer. Tragédias que nos vêm de repente e mudam o curso da nossa vida. Aquele homem desesperado ouve falar de Jesus. E o texto nos diz, você pode olhar, confere aí, que ele se aproximou de Jesus. Essa palavra é muito importante, porque aquele homem estava ali destruído, coração quebrado, sem esperança, sem ter para onde ir, sem nenhuma outra alternativa, não havia mais ninguém para onde ele poderia recorrer. Eis que de repente ele se encontra com Jesus. E quando ele vê Jesus de longe, o texto diz que ele se aproxima de Jesus, correndo risco de ser chamado a atenção. Não faça isso, você bem sabe que não pode se aproximar de ninguém, você é um leproso. Mas ele rompe o medo, ele rompe as barreiras, ele ultrapassa os riscos, ele se expõe e ele se aproxima de Jesus. E o texto diz que ele o faz rogando, clamando, Senhor, de joelhos. Olha, meus irmãos, aquele homem se prostra, ele se ajoelha diante de Jesus, clamando, rogando com todas as suas forças. E ele diz assim, Senhor, eu sei que o Senhor pode me limpar. Perceba aí no texto, olha no texto, como ele tinha fé. Ele disse assim, eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor pode me limpar. Eu só não sei se o Senhor quer. Percebe isso? Eu estou na dúvida se o Senhor quer. Mas se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode. É isso ou não é? Quando eu percebo, meus irmãos, esse texto, olhando para a realidade do povo brasileiro, eu vejo um povo com o coração quebrantado, com o coração aberto. Parece que Deus está tratando com a nossa gente nos dias de hoje, de modo a fazer o nosso povo um povo com o coração aberto para o Evangelho, aberto para Jesus. Há um clamor, há um desejo de se aproximar de Jesus. Em outros contextos do nosso país, ou melhor, em outros contextos do mundo, você vê gente resistente ao Evangelho, resistente à palavra de Deus, resistente à fé, resistente ao cristianismo, resistente a Cristo. Mas no Brasil, a nossa gente está com o coração aberto. A nossa gente está sedenta, se aproximando de Jesus, clamando de joelhos, prostrada, Senhor. E o nosso povo é um povo crédulo, sim ou não? O nosso povo é um povo que crê, que tem fé. Eu sei que o Senhor pode me
curar. É ou não é, irmãos? O problema é que o nosso povo não sabe a vontade de Deus. Tem fé em Jesus, mas como esse leproso que aqui está, sabe que Jesus pode curar, mas não sabe qual é a vontade de Jesus. E por causa disso, muitas vezes a nossa gente, o nosso povo, usa de boa fé, mas fazendo coisas que não são a vontade de Deus. Mas o que me chama a atenção também é o verso 41, quando o Senhor Jesus responde, e o texto nos diz que Jesus foi movido por grande compaixão. Confere na sua Bíblia se está assim mesmo. A resposta de Jesus àquele homem é uma resposta de compaixão. Jesus não fica indiferente ao sofrimento, à luta, ao clamor daquele homem. Jesus responde movido de grande compaixão. As entranhas de Jesus se movem em resposta ao clamor daquele leproso. Jesus se importa. Aquele homem leproso, problema para a sociedade, ele é importante para Jesus, sim ou não? Jesus se importa com ele. Sabe o que eu percebo? Que hoje é uma das maiores carências do nosso tempo, é você saber que você é importante para alguém. Às vezes o sujeito tem dinheiro, tem patrimônio, tem bens, tem nome, tem fama, tem tanta coisa, mas é carente de afeto, de amor, de importância, se sente descartado, e há um clamor por esta necessidade de ser amado, de ser reconhecido, de ser importante. Jesus se move de compaixão por aquele homem. Ele é importante para Jesus. Para alguns, talvez, ele fosse simplesmente um leproso imundo, cujas vestes rasgadas, trapos de imundícia, um purulento. Mas para Jesus, era uma alma preciosa, era um homem de muito valor, porque é assim que Jesus enxerga a mim e a você e a cada um de nós. Precisamos ter o sentimento de Jesus. O Senhor responde à necessidade daquele homem com um coração cheio de compaixão. E aí Jesus faz o quê? Olha na sequência do versículo, confere aí na sua Bíblia. O Senhor Jesus estende a mão. Estender a mão. Estender a mão para um leproso. Sim. Jesus estende a mão. E aquele homem, eu fico imaginando a cena, eu gosto de imaginar a cena. Aquele homem ajoelhado, prostrado, com as vestes rasgadas, sua pele machucada, avermelhada, ferida, clamando: Senhor, eu sei que o Senhor pode, eu só não sei se o Senhor quer, mas eu sei que o Senhor pode me limpar. E Jesus dá atenção para ele, e Jesus estende a mão.
isso que Ele faz comigo e com você todos os dias. Sim ou não? Esse é Jesus, que nos estende a mão. Quando Ele veio ao mundo, quando Deus se faz homem, quando Deus encarna, quando Deus veio ao mundo para pagar o preço do nosso pecado, Jesus Cristo é a mão estendida de Deus em nosso favor. Ele nos estende a mão. Você lembrou até do hino, não é? Quando Jesus estender sua mão, quando estender sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu sua mão para mim. Você imagina aquele leproso cantando isso? Eu chego e fico arrepiado, irmãos, porque eu sou aquele leproso. Nós somos, que com o encontro com Jesus, nós fomos transformados. Mas o texto diz que Ele, além de estender a mão, Ele faz o quê? Olha aí na sua Bíblia. O Senhor Jesus, além de estender a mão, Ele faz o quê? Ele toca no leproso. E eu fico imaginando os discípulos. Isso não está na Bíblia, não. Mas eu gosto de imaginar, pastor Israel, os discípulos, 7 dias agora para se purificar. Não vai poder entrar no templo. Só que Jesus não está nem aí para isso. Jesus toca o leproso. E ao invés da lepra atingir Jesus e o deixar imundo, é a virtude, é o poder que sai de Jesus e limpa aquele homem. E Ele diz: eu quero te tocar, eu quero te limpar, eu quero transformar a sua vida. E se você ler o verso 42, você vai ver, confere aí, que passados uns 6 ou 8 meses, aos pouquinhos aquele homem começou a ficar limpo. É isso, irmãos? Imediatamente, a lepra saiu dele, e ele foi purificado. Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos o povo, representante de Jesus. Nós somos a igreja, as mãos estendidas de Jesus, que toca. É nosso papel, é nossa tarefa. Quando nós estamos hoje abrindo uma campanha missionária, nós estamos nos colocando à disposição do Senhor, eu e você, cada um de nós, como mãos estendidas de Jesus, corpo de Cristo, que somos representantes dele neste tempo, para tocar, para estender a mão, para ser a resposta, para ser o coração compassivo de Jesus, estendido a tantos que carecem neste tempo. Mas nós precisamos tocar essas vidas. Eu me lembro de uma vez, pastor Alceni, em que eu estava com o pastor Fernando Brandão e a gente ia para uma assembleia da convenção, ali para o lado da região dos lagos, e nós encontramos na sede da Junta de Missões Nacionais, a camisa branquinha, a gravata e o paletó já estavam preparados no carro, e nós iríamos para a estrada, mas antes nós demos uma passadinha rápida na Cristolândia. E quando estávamos ali na Cristolândia, e os irmãos conhecem a Cristolândia,
Eu não sei se todos aqui já foram à Cristolândia. Se não foi, você precisa ir. A Cristolândia é a mão estendida do Senhor para aquele que não tem mais esperança nenhuma. E ali as pessoas chegavam para tomar banho, para almoçar, para ouvir a palavra de Deus, para ser ministrado, para buscar uma oportunidade de transformação. E naquela tarde o pastor Fernando pregou. E quando o pastor Fernando pregou, ele fez um apelo. E algumas pessoas começaram a vir à frente. E o apelo na Cristolândia é um apelo diferente, na verdade é um problema. Porque aqui a gente faz o apelo, o pastor Israel faz o apelo, né? Vem aquela multidão à frente, aí vocês anotam o nome, ora por essa pessoa, depois vai cada um para sua casa, cada um almoçar, não é assim? A Cristolândia não, você faz o apelo, o cara vem, agora você tem que cuidar dele. Você tem que dar comida, roupa, banho, lugar de morar, tudo isso. E aquelas pessoas vieram à frente. E aí o pastor Fernando olhou para mim assim, eu já entendi, eu já saí do meu lugar para vir para receber aquelas pessoas ali à frente. Aí veio o Ronaldo. E quando o Ronaldo me viu, irmãos, o Ronaldo estava chorando. O problema do Ronaldo era cachaça. Não era nem droga, era cachaça. E o Ronaldo morou 30 anos nas ruas, no centro do Rio de Janeiro, dependente de cachaça. Perdeu tudo, perdeu família, perdeu dignidade, perdeu tudo. E aquele dia, igual a este leproso, o Ronaldo se aproximou de Jesus. Devia ter uns 30 ou 40 dias que o Ronaldo não tomava banho. Aquele pó preto da rua. E o Ronaldo chorava, e as lágrimas escorriam, fazia lama, e ele estava meio gripado também, escorria mais umas coisas assim, e virava aquela confusão, e aquela roupa suja, um cheiro de urina. E quando o Ronaldo veio em minha direção, eu ia para a Assembleia da Convenção, eu estava com a camisa limpinha, e eu logo calculei assim, e eu estendi a mão assim bem, para cumprimentar ele assim, com o braço duro. Só que não teve jeito, irmãos. Quando o Ronaldo veio, ele me abraçou. Ele me abraçou e ele esfregava o nariz assim na minha camisa. Mas e o Ronaldo chorava. Pastor, me ajuda. Pastor, me ajuda. Uma vida escravizada pelo inimigo, e eu preocupado de sujar minha camisa. Você está entendendo? Eu sei que você está me censurando agora, mas às vezes você faz a mesma coisa. Nós somos assim. E aí o Espírito ministrou ao meu coração naquele momento, e eu abracei Ronaldo, eu passei a mão na cabeça dele, eu beijei ele, eu orei com ele. E o Ronaldo foi tirado da rua naquela tarde, foi acolhido na Cristolândia, passou por todo o processo da Cristolândia, foi reintegrado à sociedade, encontramos a família dele, ele foi acolhido pela família. Hoje o Ronaldo tem uma empresa de construir púlpito de acrílicos, e ele doou o púlpito de acrílico da Cristolândia, como gratidão. Integrado na igreja, completamente restaurado, transformado por Jesus. Porque nós, a igreja, somos essa mão estendida, somos esse toque de Jesus na vida dos que precisam. No Rio Grande do Sul, eu não preciso falar dessa tragédia que aconteceu, vocês sabem. Tem até uma foto aí, eu não sei se a gente vai conseguir ter essa foto aqui. Quem é que está me ajudando aí? Pode passar para mim, por favor. A gente foi surpreendido nesses últimos meses com uma das piores, ou talvez a pior tragédia, a pior catástrofe natural da história do Brasil, no Rio Grande do Sul.
E quando aquilo tudo aconteceu, meus irmãos, eu estava no final de semana em Niterói, como o pastor Israel Belo disse, estou pastoreando lá também um projeto de revitalização daquela igreja. E lá não tem televisão e é uma correria muito grande. E eu cheguei de segunda-feira cedo na Junta de Missões Nacionais e o pastor falou assim: você viu o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? E eu não sabia de nada, eu estava assim, aéreo. Eu disse, não. E aí ele começou a me mostrar as imagens, mais ou menos como essas aí, e a situação dramática, caótica, tragédia. Na mesma hora, eu tinha uma viagem na terça-feira, e eu disse assim: pastor, se o senhor me liberar da viagem amanhã, eu vou agora para o Rio Grande do Sul. Está liberado. Eu fui em casa, peguei uma muda de roupa, enchi o tanque do carro e fui para Porto Alegre. Assim, planejamento zero, não sabia nem se eu ia conseguir chegar, porque as pontes derrubadas e aquela coisa toda, e fui lá. No meio do caminho, compramos lençol, toalha, água, alimento, roupa íntima, higiene pessoal, enchi o carro de coisa, e já fomos, e já levamos. Volte um pouquinho aí ainda, calma aí, meu irmão, me abençoa aqui. Quem é que está fazendo? Quem é que não está? É na outra sala. Glória a Deus. Volta para trás aí um pouquinho, só para eu mostrar uma coisa. Volta mais um pouquinho. Volta mais um pouquinho. Isso aí, deixa aí ainda um pouquinho. E aí, quando eu cheguei lá, eu entendi assim: eu sou a resposta. Os batistas brasileiros, nós estamos aqui. E aí fiz contato com as autoridades daquele estado, e os postos de saúde todos submersos. 17 postos de saúde na capital, Porto Alegre, todos submersos. E aí fiz contato com as autoridades de saúde, dizendo: nós temos uma carreta, uma está em São Paulo, outra está no Piauí. Se vocês quiserem, a gente traz. Pelo amor de Deus, tragam. Levamos as carretas para o Rio Grande do Sul, a sua carreta missionária, a carreta missionária dos batistas brasileiros, da Igreja Batista Curuçá. Os irmãos conhecem, nossa carreta tem 15 metros de comprimento, consultórios médicos, 5 consultórios odontológicos. Levamos as 2 carretas, e quando estávamos lá, as portas se abriram, e a população veio. Passa para mim então agora, e nós recebemos ali mais de 30 carretas de mantimentos. Pode ir passando. E aí, ali os caminhões, um caminhãozinho pequeno com 2 carretas consultórios e mais as 30 carretas que começaram a chegar dos batistas do Brasil inteiro. E aquela tragédia quebrantou o coração do povo gaúcho. E nós estávamos ali, às vezes na fila, irmãos, você via pessoas que você percebe assim, tem boa condição social, tem boa condição econômica, financeira, numa fila, e eu imaginava assim: essa pessoa nunca deve ter entrado numa fila na vida, quanto mais para pegar uma quentinha. Lá eles chamam de vianda. Mas estava ali porque não tinha onde comprar, não tinha para onde ir, ou nós estendíamos a mão, ou aquelas pessoas morreriam de fome. Mas nós estávamos lá, a igreja de Jesus, os batistas brasileiros estávamos ali. E aí as carretas começaram a atender os consultórios médicos. Pode passar mais uma, por gentileza. E quando estávamos no final das ações, numa reunião com a Secretaria de Saúde, essa foto está ali com as autoridades, uma parte da nossa equipe, e o secretário de Saúde disse assim: eu não tinha ideia de como a vinda de vocês mudaria a mim e a toda essa secretaria. Vocês nos ensinaram a ser melhores, nos mostraram que é possível fazer tudo com muito amor, sem perder o profissionalismo. Agora eu vejo os crentes de uma outra maneira. Porta se abrindo. Sabe o que está acontecendo no Rio Grande do Sul depois dessa tragédia? Um avivamento, um mover de Deus, corações quebrantados. E aí nós fizemos uma lavanderia, pode passar mais uma por gentileza? Fizemos uma lavanderia, um trailer, e colocamos 4 máquinas de lavar, mais 4 máquinas de secar,
modelos industriais, para servir aquela população. Então 2 carretas de consultórios médicos e odontológicos, a lavanderia todo vapor, e tudo amarelinho, e todo mundo de camiseta amarelinha. Jesus transforma. E depois nós alugamos um espaço grande para receber os donativos, e resolvemos transformar aquele espaço em uma igreja. E começamos ali, pode passar mais uma, a Igreja Batista Jesus Transforma. Por que esse nome? Porque a carreta é amarela, Jesus transforma. E a lavanderia é amarela, Jesus transforma. E todo mundo de camiseta amarela, Jesus transforma. Que outro nome a gente poderia dar para fazer esse link entre as ações missionárias e a igreja que estava nascendo? E se você observar, irmãos, olha como é que já está a igreja. O povo está indo, se convertendo, já há pessoas preparadas para o batismo, a igreja está crescendo. A última foto aí pode passar, e não apenas essas, mas outras igrejas nossas, você vê igrejas, projetos missionários de nossa denominação, estão crescendo, estão se desenvolvendo no meio ao caos, no meio à tragédia, porque a igreja estendeu a mão, tocou a ferida e disse: eu quero. Quando abrimos uma campanha, pastor Israel Belo, pastor Alceni, como Igreja Batista Itacuruçá, nós podemos dizer: Senhor, nós somos tuas mãos e teus pés, nós queremos levar esperança. Não vou dar uma oferta qualquer, não se trata de um pedágio, ou de uma obrigação ritual financeira, não. Trata-se de um coração movido por compaixão, em favor daquele que tanto carece de esperança, de sentido para a vida. E eu queria convidar você então a fechar os seus olhos comigo, a curvar a sua cabeça e orarmos ao Senhor. E enquanto você ora, você coloca a sua vida nas mãos do Senhor, dizendo: eu quero ser parte. Senhor, eu quero ter o teu coração, eu quero ter o coração de Jesus. Eu quero ser as mãos estendidas. Eu quero ser a resposta para um Brasil tão carente, de norte a sul, de leste a oeste. Eu quero anunciar que Jesus transforma. É seu envolvimento, é seu engajamento, é o seu coração dedicado. A oferta é expressão física, material. A oferta é expressão materializada daquilo que é o nosso compromisso, nosso engajamento com a necessidade do nosso povo. Eis-nos aqui, Senhor, diante da tua presença. O Senhor conhece o nosso coração, e nós nos colocamos diante de ti para ser instrumento de tua salvação, de tua graça, de teu amor, para anunciar ao Brasil que Jesus transforma. Usa, Senhor, as nossas vidas, mexe com o nosso coração e a nossa visão, em nome de Jesus. Amém e amém.